Você sabia que hoje é Dia Mundial da Voz? Pois é, nós preparamos uma reportagem para mostrar alguns cuidados que devemos ter com esse importante instrumento, em especial nesses tempos de pandemia. Vamos ver na reportagem? Acostumado a usar muito a voz em compromissos políticos, o ex-prefeito de Bacurituba, José Sisto Ribeiro, aos 74 anos, contraiu a Covid-19. Ele ficou em estado gravíssimo e foi entubado. Foram 68 dias de internação. Dos dias mais difíceis de toda a vida, ficaram as cicatrizes da traqueostomia. Agora ele tem na rotina um cronograma de exercícios vocais. Não estava boa a voz, mas a voz eu sentia que tinha condições ainda da gente falar. Mas como a gente tem entubado não fala, depois eu fui tendo conhecimento, procurando para o pessoal que me acompanhava, eu tinha de ter gente me acompanhando, eu não fiquei só na UTI, eu tinha técnico durante o dia e técnico durante a noite. Casos graves do novo coronavírus são suficientes para gerar complicações na laringe. Por exemplo, pacientes podem apresentar fadiga vocal e vários outros problemas. Pode gerar edemas, má coaptação, má fechamento das pregas vocais. E a literatura também descreve que pode acontecer lesões em pares cranianos que vai dificultar ali esse fechamento. Durante a pandemia, não é só aquele que enfrentou o estado mais grave contra a Covid-19 que deve estar atento, tanto durante a internação quanto depois na reabilitação. Todos devem manter cuidados básicos com a saúde vocal. Este especialista alerta para medidas preventivas que devem ser adotadas. Em abril, mês de comemorar o Dia Mundial da Voz, é uma boa oportunidade para lembrar que é preciso dar atenção específica às cordas vocais. E já que todos precisam usar máscara e com isso demanda muitas vezes maior esforço vocal para falar, podem ser aplicadas algumas estratégias. Falar um pouco mais devagar, fazer mais pausas para respirar, articular mais, tentar não mudar o tom natural da voz, diminuir a tensão na região do pescoço. Os cuidados vão além e incluem alimentação saudável e uma boa noite de sono. No momento de pandemia, a voz também se tornou aí um grande instrumento de trabalho. Então é muito importante cuidar bem dessa voz para todas as profissões. Agora a gente conversa com a fonoaudióloga Glenda Santiago sobre esse dia de hoje que é tão importante, gente, com os cuidados com a voz. Glenda, bom dia, é um prazer tê-la aqui na TV Difusora, agora aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Adalberto. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Glenda, a gente tem números aqui que são preocupantes em relação ao câncer de laringe. Eu queria, inclusive, que você atualizasse para a gente esses dados. É claro que a gente sabe que os problemas vocais não atingem só a laringe, não é? Mas esse é um número que chama a atenção e a data de hoje é tão importante para a gente falar também sobre esse tema, né? E fazer com que as pessoas tenham esse diagnóstico o mais cedo possível, porque isso pode fazer a diferença entre o tratamento da doença, né? Claro, infelizmente, Adalberto, o câncer de laringe tem uma incidência enorme no Brasil. É esperado que mais ou menos 15 mil casos aconteçam a cada ano. Então, atingem muitas pessoas. E no Brasil, culturalmente, a gente tem uma aceitação com a rouquidão. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha charmoso ficar com uma voz rouca. E a voz rouca é uma voz anormal. Não é normal a gente estar rouco. A gente pode ter uma rouquidão por problemas simples, um edema, porque a gente tossiu demais, uma crise alérgica, uma faringite, ou a gente pode ter uma rouquidão por patologias vocais, que podem ser cirúrgicas ou não, só com tratamento fonoaudiológico a gente consegue resolver, ou essa rouquidão pode sim ser o primeiro sintoma de um câncer de laringe. Então, quanto mais cedo o paciente percebe a rouquidão em si mesmo e procura ajuda indo para o médico, que pode ser um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço, fazer um exame simples, que é feito no consultório mesmo, que é uma videolaringoscopia, mais cedo você tem um diagnóstico dessas pregas vocais, mais cedo você inicia um tratamento. Glenda, agora a gente falou ainda há pouco na reportagem sobre um dos cuidados que é a hidratação, não é? Agora, com o uso da máscara, a gente imagina que as pessoas estão se hidratando menos, né? Por exemplo, no local de trabalho, aquela dificuldade, não vou tirar a máscara, como é que eu faço? Mas é preciso ficar atento, né? Exatamente. E nada, Adalberto, nada substitui você beber água.
Lógico que a gente tem uma hidratação indireta, que é a hidratação com nebulizadores, cheirando uma gase embebida com soro. A gente pode fazer uma hidratação dessa região de forma indireta. De forma direta, que é assim. E de forma indireta, bebendo água, que a gente hidrata o nosso corpo inteiro, inclusive o nosso tubo laríngeo, que produz uma secreção, que faz uma hidratação dessa região, porque a gente precisa lembrar que as pregas vocais são duas e elas fazem um movimento de atrito entre elas. Quando a gente vai produzir a voz, elas batem e esfregam. Se você tem uma boa hidratação dessa região laríngea, você tem menos impacto nesses músculos. E quando a gente usa máscara, quando a gente esquece de beber água, a gente faz uma desidratação do corpo inteiro, principalmente dessa região. Agora, existe uma relação entre a alimentação, por exemplo, e a qualidade vocal? É possível, tem determinados alimentos que se deve evitar? Por exemplo, para quem como a gente aqui faz uso profissional da voz, professores e outros profissionais, tem relação, Glenda? Sim, sim. A gente tem que prestar muita atenção quais são os alimentos que a gente vai comer antes do uso da voz, do uso mais prolongado, por exemplo, como vocês, jornalistas, professores, cantores. Se você tomar leite, derivados de leite, chocolate, alimentos gasosos, isso pode dar sensação de arroto, você pode ter um espessamento de todo esse muco de laringe e de saliva que vai acarretar um pouco de pigarro, um incômodo na hora de produzir essa voz. Então, alimentos cítricos, alimentos que são de fácil digestão, facilitam a nossa respiração, facilitam a nossa utilização da voz. Então, prestar muita atenção também aos sinais de refluxo, Adalberto. Porque quem tem refluxo, essa volta do suco gástrico acaba atingindo região de laringe, atingindo região de prega vocal e pode trazer muitos prejuízos para a voz. E no caso do uso de álcool e também de cigarro? A gente tem que pensar, Adalberto, que as nossas pregas vocais estão nesse tubinho aqui, que a gente chama de laringe, e elas estão nas nossas vias aéreas respiratórias. Então, tudo que eu respiro passa pelas minhas pregas vocais. O que eu como não passa, tá? Então, o que é que eu tenho que pensar? Na hora que a pessoa fuma, a fumaça do cigarro, que é uma fumaça quente, numa temperatura muito alta e cheia de toxinas, ela vai passar na região da laringe das pregas vocais na ida para o pulmão e na volta, acarretando uma agressão em toda essa região. E o álcool, ele faz com que você perca o controle, né, da intensidade. Geralmente as pessoas que bebem muito falam muito alto, vai gerar uma desidratação nessa região e faz com que você, juntando álcool e cigarro, tenha mais possibilidades de desencadear um câncer de laringe. Acessórios e roupa, isso faz diferença também? Faz, porque o combustível da nossa voz, Adalberto, é o ar. Então, a gente tem que ter uma boa respiração, uma respiração no lugar certo, que é a costal diafragmática abdominal, que é nessa região da barriga. Então, a nossa barriga tem que estar livremente indo para frente e para trás. Eu tenho que evitar respirar nessa região mais superior. Se eu estou com uma roupa muito apertada, um cinto muito apertado, isso pode dificultar a minha respiração, consequentemente, dificultar a minha produção vocal. Então, o ideal é que tenham roupas confortáveis na região abdominal para facilitar a minha respiração. No Dia Mundial da Voz, eu conversei com a fonoaudióloga Glenda Santiago. Obrigado, Glenda, pela entrevista. Eu estou até nervoso aqui, porque a Glenda é que cuida da voz de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Depois ela vai dar minha nota aqui, saber se eu fiz tudo certinho. Obrigado, Glenda. Eu que agradeço. Obrigada. Você é um querido e eu amo falar de voz e para mim é um prazer estar aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Está aí, portanto, Glenda Santiago, grande profissional.